Agora chegou o nosso momento de poesia com a Alice de Souza. Ela já está comigo e hoje traz poemas da Conceição Evaristo. Olá, Alice, bem-vinda. Olá, Nádia. Tudo bem? Sim, tudo bem. Gosto de te ver, mas às vezes parece que leva mais tempo agora para te ver. É psicológico. É, não? É. Sério? Sim. Okay. Eu até pensei que as pessoas já estavam fartas de me ver, por isso até... Fartas? Eu é que fico farta agora de me estarem sempre a chatear por causa da Alice. É verdade, mas Alice, impactaste e continuas a impactar. Portanto, nem inventes agora do nada, porque, eu não tenho tempo. Não, gosto de ficar. Tens um público muito fiel. Aliás, e recebo várias mensagens a perguntar quando é que vais outra vez ao programa, o que é que vais falar, por isso também acabo por encontrar aqui quase como se fosse um ritual, não é? Um ponto de encontro, mesmo dentro de toda a confusão, encontro aqui sempre um momento mais calmo. Calma, não é? Ainda bem. Eu estou a ver com um acessório que é assim familiar. Acho que já passou por aqui. Já estava. O que é que se passa? Isto estava com a Eneida Marta, agora está contigo. Tive uma oferta assim de energia, de repente. Ok. Sabes, nós abordamos muito a questão da energia, então ela passou-te a energia. É verdade. Isso é bom, porque ela vinha mesmo carregada de boa energia. Completamente radiante. A Eneida não consigo descrevê-la, mesmo ela estando aqui, às vezes fica a olhar e não tem palavras, é tipo poesia, estás a ver? Não, e é mesmo, eu estava a olhar para a Eneida, porque depois ela estava descalça e tudo mais, e disse, cara, se eu um dia hei de também fazer uma emissão descalça. Olha... Porque há poemas que eu normalmente... Não vou descalçar agora, não estão rotas, mas... Pois, era preciso também despir as calças para conseguir tirar as meias. É destas que vêm aqui? Não, por acaso não ok, até é mais aqui. Mas a verdade é que normalmente, e até o poema Março, por exemplo, que eu escrevi a propósito de 50 anos do 25 de Abril, eu digo várias vezes descalça. E parece agora, quando eu digo calçada, parece que estou a trair o poema de alguma forma. Então, um dia estás à vontade, um dia queiras vir, a gente tem aqui o tapetezinho, né? Portanto... É possível, mas um dia desses. Agora eu estou a sentir pressão do género descalço, vai um atacador. Estás à vontade. Mas Se fizeres este momento, a gente põe aqui uma músicazinha para ficar mais tranquila. Não, estou bem. Hoje ainda não é? Hoje ainda não. Fica prometido, então, vocês vão conhecer os pés da Alice. Quem tiver fetiche vai adorar. Tudo bem. Opa, mas olha, tocaste no ponto dela ter estado descalça. Sim. Ela apresenta-se sempre descalça, quer em palco, assim como em programas de televisão. É já um símbolo dela, é uma marca. E realmente ela diz que sente-se bem assim. É aquilo que ela é. E dá um sentimento de terra. Eu normalmente sinto, parece que nós estamos sempre muito fardados. Agora estamos a desviar um pouco, mas nós andamos sempre muito fardados, sempre com muita roupa, sempre com muitas coisas. E às vezes o despirmos só os pés, não é? Só a sensação de ter os pés nus dá logo outra ligação. Até porque estás a conectar também, não é? Ali ao chão e absorves aquilo tudo, ou causa-te um arrepio, ou porque está frio, ou porque há uns porquês ali. Não, mas eu lembro-me quando foi o início de tudo isso, eu fui para uma escola e eu senti necessidade, porque nunca mais tinha pisado uma escola e ia dar uma ação de poesia, e disse, não, eu vou descalçar, porque eu quero sentir este momento de certa forma. Nunca que eu não quero sentir aqui também. Claro. Mas estás à vontade no dia que não, eu faço companhia. Juro que faço companhia. Então, ontem dancei descalça no programa. A sério? Alice, então eu Conceição Evaristo, que é a tua escolha para esta sessão de hoje. São 3 poemas dela, não é? Da Conceição, e fazem parte deste livro, Poemas de Recordação e Outros Movimentos. Okay. A Conceição Evaristo, só para fazer uma pequena nota de rodapé, é uma poeta brasileira que é uma referência literária na literatura brasileira, e não só, não é? Mas na literatura brasileira contemporânea. Eu atrapalho sempre um pouco mais da parte do rodapé, porque sinto sempre na hora de uma apresentação. Olha, esta é a Conceição Evaristo, mas porque gosto de fazer só esta introdução para quem não conhece. E ainda bem. E ela tem um conceito, a propósito da escrita e da poesia, que eu acho muito interessante, que é o de escrevivência, em que, no fundo, aquilo que ela diz é tudo o que ela escreve é aquilo que vive. E muita da sua literatura, na poesia, na prosa, está marcada pelas suas vivências, particularmente como mulher negra. E sentimos isto também neste livro, Poemas da Recordação e Outros Movimentos, por isso é que também trago. A parte curiosa é que eu venho falar sobre o tema do silêncio, mas com alguém que é completamente o contrário do silêncio. Que é o lugar de fala, que é a Conceição Evaristo. Ou seja, há aqui uma contradição. É, de propósito, quase, porque independentemente existe sempre esta parte do antónimo de polo. Então nós, ao falarmos do silêncio, vamos sempre falar do lugar de escuta, de voz e de fala, que é, no fundo, a Conceição Evaristo. Eu, por acaso, ainda não tinha lido nada dela, para além do Poemas de Recordação e dos Movimentos que comecei a ler agora. Já tinha visto várias entrevistas da Conceição Evaristo, e aquilo que eu acho muito interessante também nela
é a forma como ela fala, a prosódia, como coloca as palavras, a calma como diz, como expressa, acaba por ser muito interessante, pelo menos a nível sonoro também. Ok, muito bem. Vamos então passar para a primeira sugestão de hoje, que é da calma e do silêncio. Tal e qual. Da calma e do silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando o meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixem-me quedar, deixem-me quieta na aparente inércia. Nem todo o viandante anda em estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Da calma e do silêncio. Da calma e do silêncio. Agora ficamos bem calmos. Agora ficamos aqui e em silêncio, respeitando o momento. Sim, e a parte curiosa deste da calma e do silêncio fala precisamente destas vezes nós temos estas pressas, não é? Não me apressem. Não me apressem. Ela diz, não me apressem, eu quero mascar, rasgar a palavra, o tutano do verbo. Então, muitas vezes no nosso dia-a-dia, nós estamos sempre numa constante correria, nestes ir e não ir, nestes comboios, neste vou, não vou, e nestas pressa, e quanto mais pressa, eu sinto que menos poesia há. Exatamente. Porque imagina um dia em que estamos normalmente mais atrapalhados. Acaba por ser às vezes esse dia que perdemos a carteira e depois estamos assim mais bagunçados, né? Usando aqui uma palavra assim mais brasileira. Só que aquilo que eu sinto muitas vezes é que quando estamos nesses dias e na poesia assim mais a saltar de um lado para o outro, acelerados, perdemos algo. E perdemos algo poético. Então, vais descrever assim a minha vida em 30 segundos. Mas muitas vezes estamos nestes ruídos, e por isso é que o silêncio, ligado também à poesia e à vida e ao cotidiano, acaba por ser importante termos quase um silêncio meditativo. E não é um silêncio, porque aqui existe um verso em que a Conceição Evaristo nos diz, na aparente inércia. Parar não é estar completamente parado. Parar é, no fundo, abrandar esta correria, baixar os ruídos emocionais e os ruídos exteriores, interiores e olharmos mais para dentro, quase que é para abrandar as areias e conseguirmos ver melhor. Se eu fechasse os olhos agora, pensava em estava a ter uma meditação guiada. Eu faço muito, Fazes, mais ou menos isso faço. Mas é isto, é quase como se fosse um silêncio meditativo. Que... Tu entras aqui numa questão muito, muito interessante, Alice, e já agora, sim, eu estou, não é? Que é esta questão da correria. Eu não sei se tu já tiveste aquela sensação de um dia em que viveste esse dia, mas parece que o dia tinha começado há 2 dias atrás, não é? Fizeste tanta coisa e já não te lembras de nada, coisas que fizeste de manhã muito cedo, mas também já não te lembras porque nunca tiveste o prazer de saborear aquilo. Exatamente. Por melhor ou pior que fosse, a tua missão era realizar e ponto. Para realizar outra pressa, não é? Exatamente, para outra pressa. Passar de uma pressa para outra pressa. E o que diz é que é bastante interessante, porque eu estava a pensar nisso. Normalmente quando nós temos uma sobremesa à frente e se estivermos muito esfomeados, vamos logo atacar. E comemos aquilo rápido, mas não, é como tu disseste, não saboreamos. E os dias também são assim. Os dias, a poesia também é assim. Se formos atacar logo, sem... Quer dizer, mas também estava a pensar nisso. Existem pessoas que fazem assim poesia, que também o poema pode vir de um lugar de silêncio, ou de um lugar de grande ruído, em que depois o poema surge quase como se fosse um vómito de tudo aquilo que foi sentido, e isso também é completamente válido. Mas eu sinto que para mim o lugar onde a poesia vem, muitas vezes, e porque eu digo que antes sequer de pensar em escrever, é preciso pensar o mundo e é preciso parar e ter este momento de silêncio. Vamos fazer várias pausas dramáticas. Fizemos. Que é para reforçar. Fizemos. Mas é interessante, é uma chamada de atenção, no fundo, este poema, não é? É um desabafar dela e que, como tu disseste bem, ela vive nessa constante calma e que ela fala com muita calma. E a própria escrita obriga-nos a manter a calma, não é? Mas é também uma chamada de atenção. O mundo está constantemente acelerado, nós praticamente não saberíamos nada. Completamente. E por isso é que nos últimos versos a Conceição Evaristo nos diz que há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra.
Então, para nós conseguirmos chegar ao mais profundo de nós, precisamos mesmo do silêncio. E nesse caso, já estamos a falar da poesia, do silêncio da poesia. Bem. Já. Hoje vamos exagerar no silêncio. Até vamos então avançar para da conjuração dos versos. Este que é a segunda proposta para hoje, não é? É sim. Eu não sei porque é que agora comecei a falar assim baixinho. Acho que estamos aqui a sentir esta parte do silêncio. Com a fotografia dela aqui fica um bocado difícil a gente não sentir. Mas eu, por acaso, desafio-vos a ir procurar a leitura da Conceição Evaristo deste mesmo poema, da calma e do da maneira silêncio, que ela própria diz o seu poema. Aceito também o desafio. É muito curioso. Vou perguntar ao teu YouTube se tem lá alguma coisa. Então, podíamos desafiar o João também, se estiver aí. João, tens aí? Consegues fazer este banhadozinho para termos aqui? Mas enquanto o João faz a sua pesquisa, vamos passar para a conjuração dos versos, que é a segunda proposta. Sim, agora porque eu depois gosto de fazer aqui mais misturas, quando penso no tema do silêncio ligado à poesia, este silêncio é um silêncio diferente. E já vos vou dizer. Da conjuração dos versos. O silêncio mordido rebela e revela nossos ais, e são tantos os gritos que a alva cidade do seu imerecido sono desperta em pesadelos. E pedimos que as balas perdidas percam o nosso rumo e não façam do corpo nosso os nossos filhos, o alvo. O silêncio mordido antes o pão triturado de nossos desejos avoluma, e a massa ganha por inteiro o espaço antes comedido pela ordem. E não há mais quem morda a nossa língua. O nosso verbo solto conjugou antes o tempo de todas as dores. E o silêncio escapou, ferindo a ordenança, e hoje o anverso da mudez é a nudez do nosso gritante verso, que se quer livre. E o silêncio escapou. A última vez que eu vim cá, estava cá com a Andreia, e falávamos de algo bastante curioso que era ligado mais à luz. E ela explicava que, muitas vezes, e nos dias mais obscuros, normalmente existe sempre uma fenda onde a luz consegue passar. E aqui neste silêncio mordido, ou seja, neste silêncio que é imposto, que é no fundo um silenciamento, existe também, mesmo no mais obscuro que seja, uma fenda onde a voz consegue passar. E é aqui que também ganha importância a escrita da Conceição Evaristo como este lugar de voz e de dar luz também aos silêncios que não chegam a brotar. Opa, tu brilhas, sabes? Sério, Alice, eu gosto muito de ouvir a falar porque é mágico, é realmente, traz-nos aqui uma informação de qualidade muito importante. O João diz-me que já temos o vídeo. Queres ver agora ou vemos no fim, para fazermos assim um le grand final? Eu acho que por acaso ficava um fingir também. Não é? João. Estou sempre a chamar João, vocês aí em casa não sabem, mas o João é o meu cérebro. É verdade, João é o meu cérebro. Eu acho que a maior parte dos pivôs tem um cérebro, o meu chama-se alguém João. Que vai dando aqui umas dicas. Mas neste caso em particular, o silêncio consegue escapar. E a importância de nós quebrarmos os silêncios e ter esta parte da escrita não é só porque nós naturalmente como poetas acabamos por, se quisermos, passar para a palavra. Mas aqui acontece muitas vezes que em certas culturas nós dizemos muito na oralidade. E vamos passando de geração em geração, mas chega um ponto da história em que é importante nós termos aqui uma memória. E essa memória também pode ser escrita. Para não só escrever os ais, como a Conceição Evaristo nos diz, mas também escrever toda a história. A história não é só feita de ais e de dores, mas também é feita de muitas coisas boas que importa estarem escritas. E voltamos novamente ao conceito de escrevivência da Conceição Evaristo e aquilo que ela representa e aquilo que ela traz à poesia e não só, e à cultura no geral. Exatamente. Passamos então para a terceira, para não ficarmos sem tempo para fazermos o le grand final. Meia lágrima. Mas estamos bem sentimentais aqui. Sim, hoje é uma eu gosto. É um sentimento diferente. O silêncio, naturalmente, vai nos levar sempre para um lugar de maior escuta. E até calha bem, porque este último poema provavelmente fala de um último silêncio, de certa maneira. Meia lágrima. Não. A água não me escorre entre os dedos. Tenho as mãos em concha e no côncavo de minhas palmas meia gota me basta. Das lágrimas em meus olhos secos,
Basta o meio tom do soluço para dizer o pranto inteiro. Sei ainda ver com um só olho, enquanto o outro, o cisco cerceia, e da visão que me resta vazo o invisível e vejo as inesquecíveis sombras dos que já se foram. Da língua cortada, digo tudo. Amasso o silêncio e no farfalhar do meio som solto o grito do grito do grito e encontro a fala anterior, aquela que umedecida conservou a voz e os sentidos nos labirintos da lembrança. Meia lágrima. Esta é forte. Não, a água não me escorre entre os dedos. Tenho as mãos em concha e no côncavo de minhas mãos meia gota me basta. Sabes que... Meia gota me basta. Yeah. Uhum. E há olhos secos onde encontramos o pranto inteiro. E aí leva-me provavelmente a este sentimento que nós temos às vezes pós-poema. E tu também disseste esse bocado. E a força que as palavras têm na boca. E a Conceição Evaristo dizia algo muito interessante também, isto a respeito porque ela é de Minas. Uhum. E ela dizia, num poema que falava sobre a sua terra, que dizia sempre que chegava de Minas, trazia um pouco de terra na boca. E nós vamos sentindo também na boca as palavras e o que elas significam. Então este último silêncio, provavelmente vem o silêncio depois do poema sentido. E eu sei que aqui normalmente não há palmas, não é? Eu estou aqui, eu digo o poema, tu também disseste esse bocado e nós não estamos as duas a bater palmas uma à outra. Nem estão as pessoas em casa à partida também a bater palmas. Então este silêncio que existe após o poema é muito importante também. Embora possa ser um lugar de desconforto. Exato. Alice, nosso tempo mesmo, eu adoro-te mesmo, mas se queremos o le grand final, vamos então passar para isso. Obrigada desde já por estes poemas de hoje e por esta grande opção que escolheste, não é? Que é a nossa querida Conceição. Agora vamos vê-la, sim, a recitar um poema. Silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar, deixe-me quieta, na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Muito bom. Ficou bom mesmo. Eu quero fazer o melhor possível, tá? Pode ficar tranquilo. Mágico, não é? Silêncios onde a poesia penetra. É verdade. É a Conceição. É a Conceição. Obrigada, Alice. Obrigado, eu. Volta mais vezes, por favor. Obrigada mesmo. Muitos beijinhos e até uma próxima oportunidade. Vou ficar em silêncio.